trio reconectado, e a gente já aciona Rodrigo Orengo, direto de Brasília. Já trouxemos aqui a informação de que o presidente discutiu hoje, inclusive, com o chanceler Mauro Vieira, a repatriação de brasileiros do Líbano. A situação se agrava por lá, inclusive com incursão terrestre de forças israelenses dentro do território libanês, e a pressão também aumenta muito para tentar trazer uma parte, pelo menos, de brasileiros que estão vulneráveis por lá, né, Orengo? Boa tarde para você. A pressão é grande, né, Adriana, porque é a maior comunidade brasileira na região. Boa tarde a você e a todos. A gente está falando de cerca de 20 mil brasileiros, né? O Itamaraty está fazendo cálculos aqui e tentando contato com brasileiros. Ainda há uma dificuldade, inclusive, logística de acesso a brasileiros que já estão em regiões aí que estão afetadas por falta de comunicação até. Mas hoje o cálculo feito pelo Itamaraty gira em torno de cerca de 3 mil brasileiros que poderiam voltar. Se a gente fizer uma comparação com brasileiros que deixaram a faixa de Gaza, a gente está falando de mais da metade. Aliás, mais do dobro, né? Mais do dobro de brasileiros realmente que deixaram lá a faixa de Gaza, que contabilizaram os brasileiros lá na faixa de Gaza, que foram retirados, mais de 1.000 brasileiros. Há uma complexidade enorme. Essas informações foram trazidas há pouco pelo nosso repórter Caia Messina, aqui em Brasília, e principalmente para garantir a segurança no trajeto desses brasileiros. Então, há que se ter a garantia de segurança do próprio governo libanês, também ainda de Israel, está nesse momento fazendo bombardeios a regiões estratégicas e a planos colocados na mesa. Possibilidade de sair pelo próprio Líbano, cada vez mais difícil, agora com bombardeios chegando, inclusive, na capital, Beirute, também ainda possibilidade de deixar lá pela Síria, até pelo Chipre, via marítimo. Já foi avaliado. Então, há alguns planos já colocados, né? E para tudo isso, para garantir a chegada de brasileiros, é preciso ter essa segurança garantida, né? A gente sabe da complexidade que foi para tirar brasileiros lá da faixa de Gaza. Se realmente se confirmar esse número total de brasileiros e tivermos realmente a volta desse contingente significativo, seria a maior repatriação, até na comparação com outros períodos. Do próprio Líbano, em 2006, o governo brasileiro coordenou um processo de resgate de brasileiros, também importante. Aquela oportunidade, Celso Amorim era o ministro de Relações Exteriores, hoje é assessor especial internacional do presidente Lula, participa também dessas conversas com Mauro Vieira, chanceler brasileiro. Então, os próximos dias serão decisivos, né? E o governo está em contatos com autoridades lá do Líbano e também de Israel para conseguir, né? O melhor cenário seria realmente conseguir pelo menos um corredor humanitário, o que se formou na faixa de Gaza, para aí sim garantir a volta de brasileiros em segurança lá da região. Tá certo, Orengo. Mas é muito complicada mesmo a situação, né? Você citou a repatriação do Líbano no começo, né? No começo dos anos 2000. Depois o Brasil fez outras operações de repatriação em situações diferentes. A Covid, por exemplo. Brasileiros que foram retirados da China durante a pandemia. Depois agora, mais recente, na própria faixa de Gaza. Mas quando a gente está falando de conflito, de guerra, a situação fica muito mais complicada. E naquela região especificamente é muito mais difícil, né? Então, um número muito grande de brasileiros e as condições adversas demais por se tratar de um país já sendo bombardeado numa região já extremamente tensa e difícil. Vamos ver se será possível, de fato, colocar esse plano de pé via corredor humanitário, porque simplesmente mandando aviões para o Líbano é uma situação muito difícil. Teria que sair por terra mesmo para tentar, de alguma forma, ajudar esses brasileiros. Vamos acompanhar. Obrigada demais, viu? Obrigado, Adriana. Até mais. Boa semana.